Bom dia. Bom dia a todos. O que eu posso dizer para iniciar a nossa conversa é que estarmos aqui hoje, né, Leandro? É poder receber antecipadamente o nosso verdadeiro presente de Natal. Nós estamos aqui hoje em dois, porque a tarefa não é fácil, né? Então, nós vamos dividir a tarefa. Estamos aqui hoje para fazermos algumas reflexões sobre o nascimento deste homem que um dia esteve aqui entre nós com o propósito de exemplificar o amor e a caridade. Jesus veio para nos ensinar como amar o nosso próximo. Que compreender que
Domingos, um certo dia, há 2023 anos, um homem veio a este planeta. Talvez o nascimento mais importante da história da humanidade, tanto que dividiu a história da humanidade em duas partes, né? E convencionou-se atribuir o dia desse nascimento ao dia 25 de dezembro de cada ano. A ciência, os estudiosos hoje já sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nem foi em dezembro. Foi mais ou menos no período que coincide a Páscoa, a nossa Páscoa cristã. Mas este é um fato irrelevante, é um fato circunstancial. Não importa saber se Jesus nasceu ou não amanhã. Importa é que ele nasceu. E a questão do fato dele ter nascido, ela é para nós tão fundamental que a gente precisa tentar lançar uma reflexão espiritual sobre essa realidade. Porque todos os dias nascemos e morremos. Bilhões de criaturas humanas, vegetais, animais, nascem e morrem. O nascimento e a morte faz parte do ciclo natural da vida. Só que o nascimento de Jesus nos mostra uma dimensão nova para isso que a gente considera tão corriqueiro, tão comum, tão do dia a dia, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar agora, que nós vamos nos reunir amanhã com os nossos familiares, é entender por que celebramos o nascimento deste homem. Porque ele se fez homem. Embora seja o governador espiritual do planeta, embora seja co-criador com o Pai do nosso próprio sistema solar, de maneira que para nós ele é o criador do nosso sistema solar. E ele de repente, logicamente isso não foi aleatório, ele resolve vir e dar uma mensagem. Essa mensagem é tão poderosa que, se bem compreendida, ela será capaz de nos libertar deste ciclo de nascimento e de morte. E ele diversas vezes disse isso para nós, tanto que ele diz assim em determinado momento: aquele que crê em mim, aquele que crê nas minhas palavras, já passou da morte para a vida eterna. Então, é necessário entender também esse aspecto do nascimento, que Jesus não é Deus. Jesus não nasceu do Espírito Santo e nem reencarnou aqui na Terra, porque Jesus encarnou na Terra. Ele foi a primeira vez que ele esteve entre nós. Jesus nasceu igual todos nascem, filho de Maria e de José. Conforme nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, diz que Jesus é o ser mais perfeito que já habitou este planeta. Jesus é nosso guia e modelo. Jesus é o sol moral da humanidade. E com todos esses atributos, o mestre da Galileia preferiu nascer em uma manjedoura. Surgiu
esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. A ideia que Jesus nos traz no Natal, por todo o seu exemplo, pelos 3 anos que passou aqui, mais do que ensinando, mas demonstrando o amor, a fraternidade, a justiça, a misericórdia, o perdão, Jesus resume naquilo que ele chama de reino dos céus, o reino de Deus. E ele confunde um pouco a cabeça humana quando ele vem e nos fala do reino dos céus, do reino de Deus. Porque a cabeça humana materializa tudo. A gente, para poder entender as coisas, nós precisamos torná-las palpáveis. Nós precisamos tocar, precisamos sentir, né? Afetar os sentidos para podermos começar a compreender uma ideia, né? E logo então o homem entendeu que essa ideia do reino de Deus seria um reino temporal, um reino físico, um senhor de muitas posses que domina uma determinada localidade geográfica e que tem poder de vida e de morte e de liberdade sobre as pessoas. E essa ideia confundiu tanto as pessoas e confunde até hoje, que nós continuamos não compreendendo. E continuamos acreditando que esse império é um império que se deve conquistar à força. Mas Jesus nos anuncia que esse império do reino de Deus
é um império espiritual, é um império de valores, valores morais, nortes espirituais para que nós aprendamos a cada dia a seguir. E ele resume esse norte espiritual que reúne amor, justiça, misericórdia, perdão, na ideia do amor. E essa ideia tão poderosa confundiu a tal ponto a cabeça de um certo fariseu, que era membro do Sinédrio. Aquilo colocou ele em conflito com com o que ele tinha aprendido dos pais, da tradição, da sua cultura, da sua posição social, a ponto dele querer conversar com esse simples galileu, que não tinha posição no templo, que não era senhor de terras, não tinha dinheiro, não tinha posses. Mas o conflito era tão grande que ele não tinha coragem de encontrar com esse galileu à luz do dia. E ele queria saber o que era esse tal de reino dos céus, esse reino de Deus. E de repente ele escolhe uma noite escura em Jerusalém para se encontrar com o mestre, num cantinho obscuro da cidade, para que não fosse visto pelos seus pares, para que assim não tivesse o seu status social violado, manchado. Olha, ele foi conversar com aquele galileu. E ele faz uma pergunta fundamental, que é a pergunta que nós devemos fazer para nós. Ele pergunta assim para Jesus: Rabi, sei que és mestre, sei que é filho de Deus, que é um enviado de Deus, porque ninguém faz as coisas que você faz. Não é assim que a gente vem para o centro espírita procurando milagres, procurando fenômenos, querendo falar com os espíritos, querendo uma mensagem direta. Vejam só, são os fenômenos que Jesus fazia que tocaram o coração desse personagem, mas não as ideias, não os valores do reino, que são esses valores que precisam tocar o nosso coração. São esses valores para os quais nós precisamos nos abrir. E ele pergunta assim: Rabi, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? O que será que nós devemos fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus nos ensinou muito claramente que, primeiramente, que o reino dos céus está dentro de nós. E Natal é o momento de nós alcançarmos o reino de Deus em nós. Agora, de que forma nós podemos fazer isso? Será que nós podemos fazer isso comprando uma roupa branca, ou amarela, ou azul, ou se vestindo mais bonito que o outro? Ou será que vai ser na nossa comida, na nossa bebida, na nossa festa? O Natal de Jesus, irmãos, significa renascimento, recomeço, reconciliação. O que nós devemos fazer para alcançar o reino de Deus em nós? É simples. Conforme Jesus mesmo nos ensinou, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que fazer uma pergunta. Essa semana eu estou perguntador, né, dona Isabel? Perguntador. Uma pergunta: será que Jesus, lá, numa dessas passagens, diz assim: se meu reino fosse deste mundo, os meus amigos, aí, os meus ministros, iriam sair em minha defesa? E hoje, 2023, será que nós já estamos nesse reino?
continuamos no reino da matéria, onde o que vale mais são as coisas e não o amor ao próximo? Será que nós vamos festejar o Natal do reino de Jesus, ou vamos festejar o Natal deste reino? Porque, meus irmãos, para que possamos festejar o Natal, é necessário que Jesus já tenha nascido para nós. Dê para mim, essa última frase só, fazendo favor. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Vou perguntar de novo. Será que Jesus já nasceu para nós? Nasceu para vocês? Para que possamos saber se Jesus nasceu ou não nasceu realmente para nós, vamos estabelecer alguns parâmetros. Se perguntássemos a Pedro onde e quando se deu o nascimento de Jesus, ele certamente nos responderia: Jesus nasceu para mim naquela noite, quando o galo cantou, quando Pedro havia negado Jesus pela terceira vez. Foi naquele momento que Jesus nasceu definitivamente no coração de Pedro. E se perguntarmos então a Paulo de Tarso onde e quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu para mim na estrada de Damasco, quando eu fui envolvido por intensa luz que me deixou cego, mas mesmo assim eu pude ver a figura linda e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo. Se perguntarmos então a Maria de Nazaré onde e quando Jesus nasceu, ela vai nos responder que Jesus nasceu sob as estrelas, que eram como focos de luz. Jesus nasceu para Maria quando ela o segurou em seus braços pela primeira vez e sentiu através daquele menino a promessa de um novo tempo. E para nós, onde e quando Jesus nasceu? Ou será que Jesus não nasceu para nós? Porque se Jesus não nasceu para nós, nós não temos motivos para comemorar o Natal. Só nos resta mesmo aguardar a chegada do Papai Noel. As pessoas às vezes pensam que eu não gosto do Papai Noel. Não é que eu não gosto do Papai Noel. Eu não gosto que o Natal seja comemorado na figura do Papai Noel. Porque o Natal é o nascimento de Jesus. E tem um compositor muito antigo que fez uma composição que, embora fale do Papai Noel, ele compreendeu o espírito natalino. Porque primeiro na música dele, ele fala das coisas espirituais, da família, da oração. E só na última estrofe ele conseguiu deixar reservado um lugar para o Papai Noel. É uma música nova, né? Quase ninguém conhece, assim, ó. Trazendo presentes para a vovó.
vontade é de aplaudir. Aplauso é só para Jesus. Só para Jesus. Mas aí a gente pensa, Jesus vai responder àquele certo fariseu. A gente está refletindo aqui, o que é esse reino de Deus? Agora a gente já tem uma ideia, que é um império de Deus sobre as nossas vidas. É o império do amor, é o império da paz, é o império da justiça, da misericórdia. Só que diferentemente dos impérios materiais terrenos, este império não se impõe à força sobre nós. Esse império de Deus é uma escolha livre que cada um deve fazer. Aceitar, como Jesus diz, meu jugo é leve e meu fardo é leve, né? Comigo a gente não tem dores, porque a gente sabe enfrentar a vida com sabedoria, guiando-se nesse caminho passo a passo, sem se deixar dominar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, tentando crescer a cada dia um pouco mais num senso de justiça, num senso de misericórdia, num senso de perdão, através do desenvolvimento do discernimento, da razão. E é por isso que Jesus vai responder àquele certo fariseu, dizendo assim: Nicodemos, em verdade vos digo, que ninguém vê o reino de Deus, ninguém nasce para o reino de Deus, ninguém vê, ninguém chega, se não nascer de novo. Aí, Nicodemos, com a sua cabeça ainda muito materializada, como a nossa também ainda é, ele pergunta para Jesus: mas mestre, como pode, como é possível isso? Eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Ou seja, ainda confundindo o império do governo de Deus, que é uma liberalidade, você escolhe livremente, Deus não se impõe a nós, você tem que abrir o seu coração. Jesus vai dizer para nós isso exatamente na parábola do semeador. A boa terra, em que a semente do Evangelho cai, e ela germina, e ela cresce, ela floresce, ela frutifica, é a boa terra do coração aberto, que nós precisamos livremente decidir trabalhar pela construção desse reino de Deus que já habita em nós. Então Jesus vai dizer assim para Nicodemos, complementando a explicação: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma você vai ver o reino dos céus. E a água, na filosofia oriental antiga, ela representa exatamente o mundo material. Porque é a partir dela que tudo é criado. Já perceberam que sem água não há vida? O planeta Terra, se não houver água, qualquer planeta espalhado pelo cosmos, sem água, não há vida, pelo menos não da forma como a gente conhece. Não é assim? Então, o planeta Terra é feito de 70% água. O nosso corpo é feito de 70% água. Quando estamos na barriga da mamãe, estamos aonde? Imersos na água. De maneira que o nascimento na água representa o ciclo natural da vida, o ciclo de renascimento e morte, pelo qual todos passamos. E vamos continuar passando até o dia em que nascermos verdadeiramente do Espírito, que é o que Jesus quis dizer. Que enquanto Jesus não nascer para nós, nós não teremos nascido do Espírito. Continuaremos presos no espaço-tempo, limitado por esse ciclo de renascimento e morte. Isso mesmo, aí você falou da semente, né? E a semente só nasce em terra boa. Então, o que a gente tem que fazer no nosso coração? Temos que arar o nosso coração, né? Adubar bem com sentimentos de amar, para que isso possa nascer em nós.
Porque a doutrina espírita nos ensina assim, ó, a gente pode plantar o que quiser, né? Agora, se plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Ou alguém já viu um pé de abacate dar abacaxi? Não dá. Plantou abacate, nasce abacate. Então, nessa vida, a gente planta, a gente colhe, a gente pode plantar o que quiser, mas a gente colhe somente, essencialmente, o que a gente planta. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar a gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. O fardo leve e o jugo suave do império de Deus sobre nossas vidas permite que nós, gradualmente, nos libertemos da dor e do sofrimento. Porque aprender a amar é renunciar ao orgulho, renunciar ao egoísmo. E, por exemplo, quando nós saímos daqui, aqui está tudo bonito, nós estamos aqui todos bem vestidos, cheirosos, né? Ouvindo boa música, reunidos entre amigos. Essas ideias fazem todo sentido aqui, não fazem? Para nós? Elas calam no nosso coração. Mas é quando nós cruzamos a porta, o portão aqui do Portal da Luz, quando vamos enfrentar a vida, encontrando o outro, principalmente o próximo não tão próximo, né? Que nós vamos ver se nós realmente estamos nos entregando ao reino de Deus. Porque é lá que nós precisamos experimentar o amor. Dentro de casa, começa dentro de casa, né? Mas dentro de casa a gente tem, né, o afeto, não é assim? A proximidade, os laços de sangue, não é assim? Que facilitam a tolerância, não é assim? Né? Mas lá fora, quando você não tem nenhuma vinculação material com as pessoas, ali é onde a gente realmente experimenta a oportunidade de vivenciar o amor.
E Jesus vai dizer para nós que o reino de Deus é um reino de libertação, é um reino de autodomínio, é um governo de Deus sobre nós, mas é um governo escolhido, desejado. Ele vai dizer isso para nós, por exemplo, no Sermão do Monte, quando ele anuncia as bem-aventuranças. Qual que é a primeira bem-aventurança lá do Sermão do Monte? Todo mundo lembra? Alguém lembra? A primeira, bem-aventurados os pobres de espírito. A bem-aventurança que Jesus nos ensina, ele diz, a bem-aventurança é sinônimo de felicidade. E a pobreza de espírito é quando a criatura não é dominada pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Ela não pauta as suas ações, as suas falas, as suas escolhas pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. E todo mundo concorda que se a gente vive assim, seremos mais felizes? Todo mundo concorda? Quando a gente não toma decisões baseado no orgulho, ou no egoísmo, ou na vaidade, os frutos dessa escolha não são de alegria? Então isso é liberdade? É libertação? Não é? E o reino de Deus é liberdade. Então, falando nisso, eu lembrei aqui lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade de uma salvação, tem um parágrafo lá que diz assim, todos, não está dizendo alguns não, todos os deveres da humanidade resumem-se nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Agora, eu tenho uma notícia que não seja muito boa, porque a expressão mais completa da caridade é o amor ao próximo. Está lá escrito isso. Então, quando nós amamos o nosso próximo, aí a gente pode ir lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está escrito com todas as letras, assim, eu resumindo, para não esticar muito tempo e atrapalhar o almoço das pessoas, é assim, ó. Quando nós amamos o nosso próximo, se nós cumprirmos a lei, o que acontece? A nossa vida se torna uma vida mais saudável. Então, mas tem essa condição, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu costumo sempre, fazendo um brinco, né? Mas eu vou fazer uma brincadeira, né? Fazendo um brinco, eu costumo dizer assim, ó, se você quiser melhorar, você tem que ficar melhor. Se você não melhorar, você não melhora. Veja, ó, que lógica. Para que eu tenha uma vida melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que melhorar. E como que eu vou melhorar? Simples, cumprindo a lei. E onde está a lei de Deus? Diz que está gravado aqui, na nossa consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, se a lei está gravada em nós, não adianta a gente fazer buscas externas à procura dessa lei, porque a lei está em nós. O que nós precisamos é despertar em nós essa necessidade de amar. Então, eu quero dizer que nós tenhamos um Natal de noite santa, assim, ó, conforme a música aqui. As almas
Para encerrar, a gente precisa lembrar o seguinte: o nascimento de Jesus, a mensagem do reino de Deus, como a gente tentou aqui refletir com os amigos, é um anúncio do reino do amor, do reino da justiça, do reino da liberdade, mas também do reino da esperança. Jesus sabe das nossas fraquezas, sabe das limitações que cada um de nós carrega. No entanto, mesmo assim, lá no Sermão do Monte, ele disse para as pessoas que estavam ouvindo: sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Como ele pode olhar para aquelas pessoas? É como se ele estivesse olhando para nós, sabendo das nossas inúmeras limitações e dificuldades, dos nossos apegos. Como ele pode olhar para nós e dizer assim: você é a luz do mundo, você é o sal da terra. A imagem do sal traz para nós a mensagem que o sal é aquilo que dá sabor, é aquilo que dá graça, que conserva, que alimenta, porque o sal é nutriente. O sal tem elementos minerais que dá vida. Então, olha, por que Jesus diz isso quando ele olha para aquelas pessoas e ele está olhando para nós e dizendo essas coisas todas? Porque ele nos olha em potencial, no futuro espiritual que todos nós carregamos em germe dentro de nós. Porque em outra oportunidade ele vai dizer: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele se coloca na condição de nosso irmão. Porque de fato somos todos filhos de Deus. Senão ele não anunciaria Deus como o nosso Pai, o Pai nosso. Então a mensagem é de esperança, e que nós consigamos fazer essa consciência calar no nosso coração. E que a partir de hoje a gente, sempre quando for, não só comemorar o Natal, mas quando a gente for viver, aceitar esse governo do reino de Deus sobre nós, e paulatinamente ir vencendo as nossas limitações, dentro das pequenas limitações diárias. A gente não pode vencer grandes batalhas sem vencer as pequenas batalhas do dia a dia.
que são aquelas pequenas contrariedades. É exercitando o reino de Deus nas pequenas contrariedades do dia a dia que nós vamos crescer espiritualmente para enfrentar as grandes batalhas. É isso. Feliz Natal para todos. Olha, então, para encerrar, eu vou dizer assim, ainda vou falar uma coisa que o Eduardo falou sobre o sal, que além de todas essas propriedades que o Eduardo elencou aqui no sal, existe uma propriedade que se chama o sal. Diz assim, o sal é uma substância incorruptível. Essa palavra acho que já está em desuso no dicionário da língua portuguesa no Brasil. Incorruptível. Por que o sal é incorruptível? Porque o sal pode se misturar com qualquer tipo de substância e continua sendo sal. Por quê? Vejam assim, a gente não faz carne seca, não, a gente não faz, né? A gente compra, né? Bacalhau, carne seca, põe na água, se você colocar muita água, o bacalhau fica sem sal, você precisa pôr sal de novo. Porque sai todo o sal do bacalhau, porque ele não se mistura. Então, o que nós precisamos ser? Esse sal que Jesus falou para nós, não sairmos da casa espírita, nos misturarmos com qualquer tipo de pessoas e continuarmos sendo espíritas, né? Sendo espíritas na casa espírita, no meio social onde a gente vive, no nosso trabalho, especialmente nos nossos lares, né? Então, e como nós vamos poder fazer isso? O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro de vida, mas infelizmente nós não conseguimos colocar em prática a maioria das suas orientações. Quem sabe, a partir de hoje, né, com esse clima natalino, nós tenhamos ousadia e coragem para poder dizer sim, para poder dizer não a tudo aquilo que estiver contrário aos ensinamentos de Jesus. E tenhamos também ousadia e coragem para dizer sim ao amor e a todas as outras virtudes, para que dessa forma Jesus possa nascer definitivamente em nosso coração e nós tenhamos um Natal com Jesus. Feliz Natal a todos, muito obrigado pela atenção, ao meu amigo Eduardo aqui, meu companheiro, né? Obrigado por essa parceria nossa, né? Da dó, né? Da dó não vai ver não. Não é da dó, é Dudu. É isso aí, Eduardo. Estamos juntos aí, mas a semana que vem acho que vai ter outra dose dupla, se Deus quiser. Gente, muito obrigado a todos. Vamos passar a palavra para a dona Isaura, que ela está lá no fundo até ela chegar aqui. Já está de nome novo. Christmas time was approaching, snow was starting to fall, shoppers choosing their presents, people filling the mall, children waiting for Santa with excitement and glee. Little boy tugged my sweater, looked up and asked me,